Já viu aí que nossa vinheta indica que começou o Bom Dia Responde de hoje. E olha, nós estamos no dia 30 de novembro, né? O último dia desse mês, o chamado Novembro Azul. E hoje no Bom Dia Responde a gente vai aproveitar para falar sobre a vida sexual masculina. Pois é, quais são as principais queixas nos consultórios médicos, as preocupações sobre o órgão reprodutor, infertilidade, desejo sexual? A gente vai bater esse papo agora com o doutor, que é médico urologista, Danilo Maranhão. Você, claro, pode participar. Ficou com vergonha de mandar o seu nome? Não tem problema, aqui é um espaço seguro. Nós estamos entre amigos, pode mandar sem se identificar. O importante é você participar pelo QVT e também pelo nosso WhatsApp. Doutor, muito bom dia, seja bem-vindo aqui ao Bom Dia Responde. Bom dia, eu que agradeço. Vamos falar de saúde, de vida sexual, falar de saúde também, né, doutor? Sim. Agora, o que os pacientes estão reclamando mais nos consultórios? Vamos começar por aí para a gente nortear esse nosso início de conversa. Bem, falando sobre esse assunto específico, né, a gente vê uma grande procura, principalmente por questão da ejaculação precoce. Ejaculação precoce, cada vez mais, a gente tem visto essa procura aumentar. Talvez não porque tem aumentado os casos, pode até ser, mas talvez provavelmente mais pela busca mesmo de ajuda, para conscientização de que é um problema e que pode ser tratado. Então vamos definir o que seria a ejaculação precoce. Existe um limite de tempo, digamos assim? Sim, usando numa definição hoje já considerada antiga, porque a definição mais atual seria ejaculação antes da parceira atingir também o orgasmo. Mas numa definição um pouco mais antiga, que utilizaria tempo, utilizaria um tempo de cerca de menos de 3 minutos depois da penetração. A ocorrência da ejaculação menos de 3 minutos depois da penetração seria uma ejaculação precoce. É claro que a gente não fica cronometrando uma relação sexual, mas uma relação sexual saudável, a gente tem um tempo mínimo para isso, doutor? Quer dizer, varia também de trabalhos para trabalhos, mas o tempo normal de uma relação sexual seria em torno de 3 até 10 minutos. Tá? Isso também é interessante falar, porque muitas vezes os pacientes têm uma ideia um pouco errônea até do prolongamento do tempo da relação sexual. Tá? Mais de 10 minutos pode já entrar num outro tipo de doença, que seria a ejaculação retardada. Então tem que avaliar, logicamente pode ter algumas relações com mais de 10 minutos, mas geralmente já entrando em um outro tipo de doença, que seria a ejaculação retardada. Vamos ver a pergunta do pessoal, a gente tem aqui no telão. Vamos saber o que o pessoal de casa está querendo saber. Eu sou Jaime, tenho 58 anos e gostaria de saber a partir de que idade aparece a deficiência de testosterona no homem. Testosterona é um hormônio importantíssimo, né? Sim, essa é uma outra alteração que está sendo muito procurada, né, cada vez mais, é a questão da reposição da testosterona. Com o passar do tempo, com a idade, até uma tendência maior da testosterona ir caindo com a idade. Então, a partir dos 40 anos, até 10% dos homens já apresentam uma baixa da testosterona. Então, a partir dos 40 anos, geralmente já é indicado, se o paciente tem qualquer tipo de sintomas que sugerem a baixa testosterona, entre eles, além da baixa do desejo sexual, né, da libido, algumas possíveis alterações de ereção, inapetência, ou seja, assim, fraqueza, indisposição no dia a dia, tendência a engordar, aumentar a barriga, isso tudo pode ser um sintoma da baixa testosterona. Agora, a gente ouve muitas mulheres falando em reposição hormonal, então os homens podem fazer essa reposição também? Sim, podem. Tem um caso específico, critérios que a gente segue, né, para poder fazer essa reposição, mas sim, em cada dia mais está aumentando, nas mulheres a gente já vê há bastante tempo, mas dos homens também, cada ano que passa está aumentando, porque busca, além da parte sexual, obviamente, a questão do envelhecimento saudável, né? Porque ela melhora, como eu disse, diminui a questão de ganho de peso, de barriga, melhora o controle de colesterol, diminui a chance de osteoporose, então tudo isso é caminhar para um envelhecimento mais saudável. Como é que a gente percebe que a gente está com um nível baixo de testosterona? A definição, assim, o diagnóstico mesmo é por exames, mas né? Tem algum dosagem sintoma? sanguínea. Mas os sintomas principais são esses de, principalmente, a parte sexual, então desejo sexual diminuído, às vezes a ereção, né? A dificuldade de ereção. Para aí, doutor, você falou da falta de libido, né? Isso. Às vezes você
não está afim, né? Como é que a gente caracteriza essa falta de libido como um problema? A falta de libido não tem uma definição específica, que deixaria, o paciente poderia considerar um problema, seria a partir do momento que atrapalha a vida do casal, né? Então, não é a única causa de falta de libido, não é a testosterona. Realmente, como você disse, às vezes o estresse do dia a dia, alguns casos de depressão, então outras doenças, tudo isso poderia diminuir sim a libido do paciente. Então, se algo que o paciente não está satisfeito, a gente pode ser avaliado para realizar uma tentativa de melhora dessa libido. Vamos ver mais uma pergunta? João Pedro. Prazer, sou João Pedro e eu queria saber o que acontece se eu fizer reposição de testosterona, sendo que meus níveis de testosterona são normais. Prazer, João Pedro, prazer é todo nosso. Muita gente que malha fica ali medindo esse nível de testosterona. O João é um homem jovem, né? É recomendado nesse caso? Também, nesses casos, não é feita a reposição. O que é reposição de testosterona? É repor o que está baixo. Então, em pacientes que a testosterona não está baixa, né, a gente não é indicado fazer a reposição. Então, existe casos que usam, logicamente, a gente sabe que existe, tá? Mas nesses casos é mais para fins mesmo anabolizantes. Então, não tem indicação médica de ser feito, não é indicado ser feito. O que acontece se fizer? O que acontece é que quando a gente faz reposição, o organismo para de produzir a testosterona. Tá? Então, o perigo maior, além das chances de alguma alteração pelo uso da medicação em si, que pode acontecer, é que após parar o uso da testosterona exógena, né, ou seja, que é aquela que está sendo aplicada, existe o risco de até 25% do testículo não voltar para o uso de testosterona. Então, o paciente que às vezes previamente rígido faz esse uso inadequado da testosterona, depois pode ficar hipogonádico, ou seja, produzindo pouca testosterona, e aí sim, talvez ele precise fazer um tratamento, mas aí talvez seja definitivo, né? É o resto da vida. Então, é muito arriscado um paciente muito jovem fazer essa alteração dos hormônios. Certo, a gente vai continuar essa nossa conversa daqui a pouquinho. Enquanto isso, quero que você mande sua pergunta para a gente pelo QVT, pelo WhatsApp. Saúde do homem, vida sexual, a gente está tratando tudo isso aqui no Bom Dia Tocantins. Doutor, volta já já, QVT e WhatsApp estão disponíveis para você.